operária da memória. Só que não pode fazer greve, essa operária não pode. É constante. E não ganha nada também, viu? Ai, vida de historiador. Eu acho que é o primeiro degrau da experiência do historiador. E é uma experiência cansativa, às vezes tediosa e nada recompensadora, porque às vezes você trabalha em dezenas de documentos para conseguir tirar 3, 4 parágrafos e ficar nisso. Então eu me lembro quando eu fiquei 20 anos no Arquivo do Estado de São Paulo, trabalhando em documentos interessantes para poder fazer uma parte do Encontro das Águas, que é sobre Iguatemi. Fiz um levantamento de todo o processo de Iguatemi, as resenhas dos secretários do século XVIII, que com aquele garrancho terrível e com lupa, e estraguei a minha vista, mas consegui ler todos os documentos. Outro exemplo de operário da memória, fiquei 11 meses na Câmara Municipal, no Porão, lendo todos os documentos que estavam bem classificados pelo mestre Guilherme Witt. Aí escrevi a síntese urbana. Então, às vezes você manipula centenas, até milhares pode ser, para extrair um texto. Mas esse é o verdadeiro trabalho do historiador. Não é fazer resenha, de repetir autores. A gente vê isso acontecer muito frequentemente. Alguém faz uma monografia, faz um trabalho, na verdade leu, vamos dizer, 1000 livros e extraiu textos de outros pesquisadores, de outros operários de memória. Então, qual é a contribuição de originalidade? Apenas uma síntese. Agora, quando o historiador faz esse trabalho de pesquisa própria, vai a fundo da documentação, cheirando bolor, trabalhando com traças e coisas desse tipo, e consegue construir um texto, uma construção narrativa sobre aquela memória, com análise e conclusões, dentro de uma certa linha teórica, aí ele produziu um texto histórico. Por que eu cheguei ao romance? Saturação de documentos. Os documentos você põe nas monografias, não é? E o que sobra dos documentos? Porque ler um documento é uma coisa muito interessante. O historiador é assim, falou em cima o que ele retirou do documento, ele tem que provar na nota de rodapé. Senão não tem valor nenhum. Falou em cima, provou embaixo. Isso além das notas de referência, além da bibliografia, mas é rigoroso. Agora, o documento é delicioso de se ler nas entrelinhas. Então, quando você analisa o documento fora dessa hermenêutica, você vê quanta coisa interessante, como se pensava na época. As maneiras de ser, pensar, usar, contar, viver. Essas não estão escritas, essas a gente insere, né? Intui. Então, sobrou tanto material que eu resolvi fazer 3 romances históricos, é uma trilogia. Só que interessante na minha cabeça, eu comecei pelo terceiro, que é Candeias em Espelho d'Água. Daí eu fui para o primeiro, que é Ipié Maria dos Anjos. Ipié Maria dos Anjos é a fundação de Piracicaba. E depois fui para Encontro das Águas, que é o nome da trilogia, mas é Iguatemi, que é aquele forte fatídico na fronteira do Paraguai, que explica a fundação de Piracicaba. Então, são todos interligados, né? E deveria terminar em Candeias, que é o que acontece com o evoluir de uma civilização. A civilização que existiu em Itu, só comparável com o que existiu em Santos, em São Paulo, Rio de Janeiro, São João del Rei, Ouro Preto, que eram sociedades urbanas com elites pensantes e elites políticas. Então, a nossa capital cultural é a cidade de Itu, como também a cidade-mãe de Piracicaba, né? Então, nossos modelos políticos, sociais, econômicos, como se festeja a festa do divino. Só que lá é festa rural, não tem rio, é festa urbana, não tem rio. A nossa tem rio. Então, o mesmo ritual, vamos dizer, de Tietê, de Anhembi,
só que na água. Né? Em Campinas, em Sorocaba, em Itu, eram festas da nobreza da terra rural, urbanas. E a nossa eram festas de caboclos, porque eram pontas de sertão, bocas de sertão. Então, tem um colorido especial. É festa popular de massa, não festa de elite. Então, é interessante que as festas urbanas dos barões do café, que chegaram até o século XX, estão em fase de extinção. Em Itu passou agora para uma releitura para não deixar morrer, mas estava morrendo. Agora, a nossa, que é de caboclo, de massa, preservou-se como de Anhembi e como de Tietê, como de Santana de Parnaíba. Foi interessante. O que tem mais força da terra, mais caboclos, mais gente pobre, o segmento da massa, essa tem mais força de continuidade, que eu observo com muita alegria, porque a gente observa nas nossas festas do Divino. A massa que desce, são todos ligados de uma maneira ou de outra às famílias originárias da Rua do Porto. Por isso a festa do Divino, por incrível que pareça, é festa de massa, mas é festa familiar. Não tem desordeiros, não tem bêbados, não tem brigas. São famílias que descem dos vários pontos, dos bairros, algumas vêm de São Paulo, vêm de outros lugares, porque a matriz está ali. É muito interessante observar isso nas festas fluviais. E graças a Deus não perdeu ainda o ritual principal, né? Que é o zelo pela bandeira, o encontro das águas, e como toda festa caipira, festa cabocla, tem o tiroteio, tem o barulho e a comilança. Essas coisas são partes do que se originou na Península Ibérica, nas grandes festas produzidas pela realeza, que vieram da Itália, trazidas pelos franciscanos, que reviveram as festas pagãs da Grécia Antiga. Muita massa, muita cantoria, muito barulho, só que eram orgias do deus Baco, que não era só o mal afamado deus Baco, ele também tinha seus momentos de contemplação, seus momentos de epifania. O espírito da coisa que sobreviveu. Então, eu estava na praia em Pernambuco e vi lá uma barraca de santo de madeira. Falei, mas que santo é esse aqui? Ele disse, é aquele dos achados, São Longuinho. Falei, é? Mas funciona? E disse, faça o teste. Eu comprei, fiz o teste, de vez em quando eu dou uns pulinhos por aqui, que eu acho as coisas que eu queria. É uma graça, São Longuinho. Dizem que é o soldado romano que furou o peito do Cristo, né? Trespassou o coração. Para você escrever uma coisa, você primeiro precisa estar em paz com a vida. Se tiver um alfinete te cutucando no braço, já é uma barreira na criação, é um aborrecimento na hora da pesquisa, é uma interferência negativa na produção. Então, é muito difícil você ter 100% de vida calma, gostosa. Quem não gostaria, né? Então, na verdade, eu digo sempre, eu consegui fazer 6 livros publicados com muito sacrifício, com muita garimpagem, com muitas e muitas horas que eu poderia dedicar à minha família. Hoje eu tenho um certo peso na consciência, mas eu fiz esse trabalho com alma, com coração, com muita seriedade. Não são perfeitos, é claro, mas foi o que eu pude fazer. Os habitantes indígenas da região do Piracicaba são tupis-guaranis. Os tupis-guaranis moravam em todo o oeste paulista. Para baixo de Bauru eram os caiapós, dos quais temos os chavantes como remanescentes. Mas é outro grupo étnico. O grupo étnico dos nossos indígenas, nós não sabemos o nome local. Em Itu eram os guaianazes. Pela proximidade com Itu, pela ligação dos sertões, eram parentes, mas todos tupi-guarani. E foram dizimados logo no começo do século XVII, pelo sistema de expansão do povoamento. À medida que a ocupação portuguesa avançava, aconteciam os chamados genocídios tremendos. Bastava colocar numa árvore uma touca, uma blusinha de uma criança que teve sarampo,
ou uma camisa de alguém que teve catapora ou que teve varíola e se dizimava uma tribo inteira. Morriam os milhares em menos de 3 meses. Gripe, resfriado, catapora, sarampo, são doenças que foram muito manipuladas pela expansão branca. A terra desocupada, porém fértil, era dividida em sesmarias. Sesmar quer dizer repartir. E o sertão foi ocupado através de sesmarias, mas precisava que o sertão estivesse limpo de habitantes naturais. Só ficaram a flora e a fauna. Quando se deram as primeiras experiências com a sesmaria junto ao Salto, e depois o povoamento do Barbosa, já não havia mais vestígio nenhum de habitantes naturais. Os caiapós, que habitavam desde Bauru até a Mantiqueira, todo o noroeste e nordeste de São Paulo, sul de Goiás e Minas, tentaram descer a Serra de São Pedro, porque eram rivais dos tupis, não é? A Serra de São Pedro era um divisor geográfico entre os grupos étnicos caiapós e tupi-guaranis, mas logo toparam com a expansão branca, a expansão colonial, então refluíram. Então, aqui os vestígios arqueológicos já foram estudados por uma autoridade em antropologia. Celeste Zenha levou um exemplar para um antropólogo conhecido examinar e ele confirmou, são tupi-guarani. Que eu cresci brincando na aguinha do rio, onde o rio era tão fabulosamente rico de vida, que eu colhia conchas maravilhosas na aguinha, no resto da areia. Conchas lindíssimas, enormes. Quantas eu colhi! Jogava pedrinha na água. Quem me ensinou a jogar pedra ricocheteando foi o meu amigo o Totti. Totti era o guardião das apresentações folclóricas de Piracicaba. Mas eu era uma menina de uns 5 anos, Totti era um moleque aí de uns 8, 9. Como meu pai tinha um barco na Rua do Porto e toda a tarde a gente descia, ele ficava conversando com os amigos no barco, sobre o barco e sobre as pescarias e me olhando. Mas eu brinquei com aquela molecada da Rua do Porto, moleques, meninas de todos os tipos, de todas as cores. Foi uma coisa maravilhosa da minha vida. Eu digo, eu tenho o Rio Piracicaba no sangue. O Salto que a gente vê nos dias de cheia era assim o ano todo. Fartura de águas. Era uma coisa impressionante, aquele barulho, que se ouvia o barulho do Salto até a Rua do Rosário. Então minha avó dizia, olha, essa noite custei dormir porque o Salto estava bufando. Tem as histórias do Salto, né, que uma vez por dia o Salto dorme e o barulho acaba. Então, é uma experiência subjetiva que cada um tem a sua, né? Que produz uma certa hipnose e dá a impressão de que durante 1 minuto o Salto parou de fazer o barulho, né? Mas é um dos mistérios, uma das magias do Salto, né? E também tem uma coisa, ele é ótimo amigo e confidente. Pode fazer a confidência que quiser, que olha, eu obtenho respostas, viu? Eu obtenho respostas, porque a alma se expande. Ali no bosque, muito oxigênio, muito vegetal, muita água, a alma se expande. Ali você pode contar suas mágoas, suas alegrias, suas aspirações, suas frustrações. A água leva tudo, o Salto abençoa e a mente fica desanuviada e as respostas vêm. Então eu dizia para meus filhos, quando eu dirigia, vamos tomar a bênção do Rio Piracicaba. Todo dia a gente ia tomar a bênção do Rio Piracicaba. Era muito bom. E já ouvi também um caso de uma pessoa que estava numa situação muito difícil e que foi para lá, falou em voz alta, gritou, chorou, desabafou e ficou bem mais conformado com a situação. Morreu feliz. Obteve a resposta que precisava. O efeito das águas, não?